Meus amados, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. A Ele, ao Senhor, somente a Ele toda a honra, toda a glória e todo o poder, porque somente Ele é digno de receber louvor. Um texto na Bíblia, bem conhecido, mas pouco seguidos, até mesmo pelos crentes, é o seguinte: errais em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Olha bem, não conhece a Escritura e nem conhece o poder de Deus. Se Jesus disse que isso é um erro, o que seria um acerto? Não tem outra opção. Se erra por não conhecer a Escritura, como deve se acertar? Conhecendo a Escritura. Se erra não conhecendo o poder de Deus, como deve acertar? Conhecendo o poder de Deus. Resume tudo aí. E por que tantas pessoas entram num evangelho ridículo? Eu não tenho outra expressão. Evangelho ridículo. Pessoas seguindo um monte de coisas correntes. Pessoas que vai buscar oração lá na casa do chapéu. Pega conduções e mais conduções, vira à noite para ir buscar oração na casa de uma pessoa. Um culto de oração na casa de uma irmã de oração. E muitas das vezes essa pessoa que dirige essa oração não tem nem conhecimento suficiente para poder orientar essas pessoas de que não é tão necessário estar se buscando oração tão distante. Quando que uma pessoa que conhece as Escrituras, ela vai entender perfeitamente que todos nós somos filhos de Deus. E automaticamente Deus é o Pai de todos nós. Quem é o filho? Estou falando um filho na terra, estou falando assim da vida humana. Quem é o filho que quando quer uma coisa do pai, não vai lá e conversa com ele pessoalmente? Só se o filho estiver em contenda com o pai, se estiver de mal com o pai, se ele não estiver falando com o pai, se ele não tiver comunhão, abreviando tudo, se esse filho não estiver em comunhão com o pai dele, não vai lá conversar com o pai dele. O que vai acontecer? Ele precisa da ajuda desse pai. Ele vai pedir alguém próximo para ir lá falar com o pai. Ou vai pedir a mãe, ou vai pedir o próprio irmão. Bota que esses filhos, eles não têm mãe, só tem o pai. Ele vai pedir quem? Ele vai pedir o irmão. Aí fala: meu irmão, fala lá com o pai para mim, que eu preciso de uma ajuda assim e tal. Qual é a diferença disso para o crente que vai pedir oração a um irmão, a uma irmã? É a mesma coisa. Se você pede para alguém, ou está sempre orando por você, é porque você não tem comunhão com Deus. É isso mesmo. Se Jesus teve um trabalho, poxa, a obra de Cristo na cruz é algo que ninguém explica. Olha o trabalho que Cristo teve para vencer o pecado e a morte e ainda rasgar o véu do templo, que significa comunhão direta com Deus, que Jesus deu para nós. Quando Jesus, ele morre na cruz, ele vence todas as barreiras que nos separavam de Deus. Antes de Cristo, sim. Quando uma pessoa queria alguma coisa de Deus, queria alcançar alguma coisa de Deus, ela tinha que procurar um sacerdote, um profeta, para poder interceder por ele. Embora muitas pessoas conseguiam muitas coisas com Deus, orando diretamente a Deus.
Mas o pedido sempre vinha através de um sacerdote, pelo menos na sua grande maioria. Um exemplo foi Ana. Ela era estéril e ela orando, Deus ouviu a oração dela e deu filho para ela. Não só um, mas deu, parece que 4 filhos. Mas hoje, todos nós, no momento em que nós nos arrependemos do nosso pecado e aceitamos a Jesus Cristo como nosso Salvador, quando nós reconhecemos o que Cristo fez na cruz, quando nós entendemos que Jesus é o Filho de Deus e que Deus o ressuscitou dentre os mortos, automaticamente nós temos a liberdade para conversar diretamente com Deus. Ah, mas eu não gosto porque eu não sei orar, papapá. Ninguém sabe orar. Você acha que Deus fica satisfeito quando você vai pedir oração para um irmão? Que você vai pedir para o irmão interceder por você e você mesmo não ora? Você acha que Deus fica satisfeito com isso? É a mesma coisa quando um pai recebe a visita de um filho e aquele filho diz para o pai: eu vim falar para o senhor a respeito do meu irmão que está precisando de uma coisa. Tu acha que aquele pai vai ficar feliz com isso? Qual é o pai que não quer ter diálogo com o filho? Então por que você insiste tanto em estar buscando coisas que não eram necessárias? Ah, mas a Bíblia diz que nós devemos orar um pelo outro. Claro que devemos orar um pelo outro. Eu posso estar dentro de uma causa com Deus. Eu posso pedir para você interceder junto comigo. Mas eu não posso confiar na sua oração a meu favor. Porque eu tenho comunhão com Deus. Da mesma maneira que Deus vai ouvir o pastor, a pastora, o diácono, o presbítero, o profeta, ou seja lá quem for, Deus também vai me ouvir. É o teu coração que vai te dar a condição de falar com Deus. E por que a Bíblia fala que devemos orar um pelo outro? Porque Deus, ele é eterno. A eternidade é algo que confunde as nossas cabeças. Mas antes de nós sermos formados, Deus já sabia que tinha gente preguiçoso, que não ia orar e que não ia querer conhecer a Deus. E como se conhece Deus? Através da palavra, da Bíblia. A Bíblia que te revela quem Deus é. É o conhecer a Deus, o poder de Deus. Então, Deus já sabia que tinha crente preguiçoso, crente sem vergonha. Então, por isso que ele pede para orar os mais fortes, pelos mais fracos. Então, conhecer as Escrituras é conhecer a Deus. Conhecer o poder de Deus é ter comunhão com Deus e experiências com Deus. Vamos seguir o que Cristo nos ensinou? Vamos conhecer a Escritura? Eu duvido que você vai. Mas se você for, você é um vencedor. E você não vai se arrepender de meditar dia a dia, dias na palavra de Deus. E lembre-se, servir a Deus não é difícil. Difícil é deixar o pecado. Até a próxima, querendo Deus.